Gravando. Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos continuando o estudo do nosso livro, que é esse pequeno grande livro de Dora Encontre, chamado Deus e Deus. Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Nós estamos hoje, vamos dialogar sobre o capítulo 8º. Deus habita em presença. E, para tanto, nós contamos com o nosso companheiro do Sejus, companheiro David Almeida, que é da cidade de Bertioga, São Paulo, litoral paulista. Boa noite, Davi, tudo bem com você? Boa noite, companheiro. Boa noite a todos os amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também sempre aos estudos que me ajudaram muito. E a esse livro também, que faz a gente refletir muito sobre essa questão, né, de o que é Deus. Né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, Deus habita em presença, da Dora Encontre. E ela começa falando, usando um termo poético, né, que a gente vai saborear Deus. E as diversas formas que a gente tem de saborear Deus. Porque ela coloca em seu livro de forma a abordar todas as formas de expressão religiosa, de contato com Deus. Né? E ela coloca isso logo no começo do livro, que seria difícil falar todas as maneiras que pode-se entrar em contato com Deus. E através da racionalidade, através do bem-estar. E ela inicia nesse primeiro processo. E ela traz algo interessante, né? Que para mim também foi meio assim uma surpresa, porque eu nunca tinha estudado sobre a questão da imanência de Deus, né? Um Deus imanente. E ela traz esse aspecto em toda a sua obra, um Deus imanente. E como meus estudos sobre Deus sempre vieram da doutrina espírita, mais especificamente, logo me bateu a questão do panteísmo, né? O que é esse Deus imanente, né? Esse Deus em nós, e que Kardec, logo no terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele coloca essa questão do panteísmo. Mas, enfim, um capítulo foi muito interessante, por quê? Porque aí eu comecei a verificar isso, que ela trabalha essa visão de imanência, de contato de Deus estar em nós também, né? De nós conseguirmos enxergar Deus nos seres humanos, nos contatos com o outro, no contato com os animais e no contato com a natureza. No contato com a natureza é o ponto que mais todos nós acabamos sempre colocando, que a natureza nos traz uma paz, a natureza nos traz uma alegria, a natureza nos traz uma beleza, e que isso nos contagia e a gente consegue visualizar, sentir Deus nesse contato. E é muito gostoso essa parte de você procurar Deus na natureza, né? Só que aí tem um momento do capítulo também que ela vai falar dos momentos que fogem ao nosso controle, né? Porque a gente vê a beleza na natureza quando está tudo num equilíbrio, né? Quando a natureza está num êxtase. Mas a gente não procura entender que muitas vezes, principalmente na minha área, que é da biologia, né? Que a natureza, para chegar naquele equilíbrio, levou milhares de anos. E muitas vezes também teve conflitos na própria natureza para que se chegasse num equilíbrio. E a própria natureza, muitas vezes, né, trazendo também para o ser humano questões difíceis, né? Questões de perdas, questões de mortes, né? E que aí não é tão gostoso a gente visualizar, mas também está ali a presença de Deus, principalmente para nós espíritas, né? Que conseguimos compreender essa questão de Deus em tudo, né? Até no momento de dor e sofrimento que a gente possa viver. E ela traz a questão dos animais também, né? E ela lembra da questão do instinto,
Que o instinto é que nos faz procurar o outro, que é o instinto que nos faz viver com o outro, e que também é essa parte animal que a gente possui. E que esse instinto, nos animais, ele está sob controle. Ele está em obediência à imanência de Deus. Porque os animais, eles não ultrapassam os seus limites. Os animais, eles permanecem em equilíbrio. Utilizam da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, o seu instinto de se multiplicar a espécie, mas não ultrapassa, né? Que ela fala que não incha, não desrespeita, né? E que o homem, né? Que ela coloca como o reino da liberdade do homem, né? Ele ultrapassa esses limites. E ultrapassando esses limites, ele se afasta de Deus. E aí ela coloca também uma outra questão, né? Que nós, por estarmos morando em prédios, edifícios, em lugares cinzas, onde que nós já tiramos a natureza, essa vida corrida, essa vida onde nós não temos tempo muitas vezes nem para nós mesmos, quanto mais para olhar para o outro, né? Que isso daí também está fazendo que o homem se afaste da sua essência e da sua naturalidade de encontrar a Deus. E aí é muito interessante todo esse contato que ela salienta o tempo todo, né? Que essa procura de Deus é algo que o ser humano, desde que ele teve a capacidade de começar a pensar, de começar a entender o mundo ao seu redor, ele vem buscando. E aí ela coloca numa parte do texto o outro, ela lembra Pestalozzi, né? Que ele acreditava que essa ideia de Deus vinha justamente da maternidade, do contato do filho com a mãe, da mãe daquela que provém, né, que tem aquela relação de amor, de cuidado com o filho, né? Seria a melhor espelho, imanência de Deus, né, para o ser humano, porque ele vai procurar também isso, né, no universo. E é uma grande busca essa verdade, né? Porque Deus vem surgir na cultura e nas religiões como o quê? Aquele ser que provém, aquele ser que mantém, aquele ser que fornece subsídios. E o homem continua nessa busca, continua nessa procura, né? E nesse entendimento. Ela também trata a questão dos cientistas, né, que procuram Deus dentro da racionalidade. Mas mesmo dentro da sua racionalidade, eles conseguem ver nas suas pesquisas, no que eles não conseguem ainda compreender, e na grandiosidade, muitas vezes, da cosmologia, eles conseguem ver que aí existe uma ordem, e que essa ordem, né, demonstra que existe um ser, algo que eles denominam Deus, que criou aquilo, né? E é muito interessante porque nessa visão traz um pouco de Kardec também, né? Porque Kardec dizia que Deus, você verificaria sua presença na obra, né? Mas através do quê? Da beleza da obra, não que ele estaria na obra, porque ele é o criador da obra. Ou seja, você admirar um quadro, né? Não quer dizer que o quadro é o criador do quadro, mas sim o criador é a pessoa que gerou aquela beleza. E isso daí vem também de longo tempo, né? O próprio Aurélio Agostinho, né, que ele trabalhava a ideia de transcendência de Deus, né? E Aquino, que trabalhava a ideia de imanência de Deus, e essas duas correntes sempre competindo nessa questão sobre Deus, né? Ele é imanente mesmo? A gente consegue ter partes de Deus na materialidade? E, por outro lado, os transcendentes, né, dizendo, não, Deus é imaterial. E por ser imaterial, tá, ele não pode fazer parte da materialidade. E que é um pouco da nossa doutrina, né? Porque Kardec traz isso também, né? Quando Deus é imaterial, ele não faz parte da materialidade. Mas isso daí é uma discussão filosófica muito rica, que me levou um pouco a estudar Kant, né? Que Kant trabalhou com essa ideia da razão, né? E depois ele vem trabalhar com a ideia da subjetividade, porque ele chega num momento das pesquisas dele que ele vê, né,
que não tem como você tratar Deus através de coisas materiais, porque nós não temos a capacidade de conceber o que é Deus. Nós estamos galgando esse caminho de se aproximar de Deus, mas ainda dentro da nossa capacidade cognitiva e do nosso estado evolutivo aqui no mundo de provas e expiações, né, nós ainda estamos muito na imaginação de Deus. Ainda para nós é muito difícil a concepção de Deus, porque Deus é algo muito abstrato ainda para a gente. E tem uma própria questão no Livro dos Espíritos que diz isso, né? Que quando Kardec pergunta se todos aqueles atributos que nós demos a Deus era o suficiente, e os Espíritos respondem, não, na sua concepção é o suficiente, mas é por causa da sua limitação cognitiva que você não vai conseguir ver que existem mais coisas, que Deus é muito maior, que Deus tem coisas que ainda a gente não consegue compreender, né? E tanto que na codificação eles pedem mesmo que a gente tome cuidado para não se perder em caminhos tortuosos na hora que nós ficarmos pensando na relação com Deus, né? Nessa presença de Deus, de como é, o que é Deus, né? E eles pedem esse cuidado para que a gente não se perca. E ao mesmo tempo aí eu vejo a beleza da nossa doutrina, né? Porque como Kant, que trata da materialidade e depois trabalha a metafísica, nós também trabalhamos com a ciência do espírito, que nos ancora para que a gente não filosofe demais e se perca nos caminhos da filosofia, né? E aí, em busca de Deus se perca nesse caminhar e comece a criar, como ultimamente eu vejo, né? Conceitos assim nada fraternos, né? Quando você vê na forma espiritualista, né? Dizendo de pessoas tóxicas, de um egocentrismo que eu vejo também nessa nova questão dos espiritualistas, né? De que eu tenho que atender às minhas vontades, que eu tenho que atender a eu primeiro, porque eu tenho que ser feliz para poder dar felicidade ao outro. E essas questões para mim são muito complicadas, né? Porque eu vejo que realmente, como Herculano, né, está nos advertindo, e que vários amigos trouxeram vários textos nos nossos estudos, né? A espiritualidade acaba se perdendo e por caminhos que são um pouquinho tortuosos e perdendo o sentido principal, né, que é o do nosso autoconhecimento, que a própria Dora Encontro também nesse capítulo traz, né, que é aquela análise profunda, sem também um culpismo, né, de a gente ter culpa e trazer essa culpa como algo muito pesado para nós, mas a análise realmente do que somos, de como agimos com o outro, das nossas falhas, né, porque seria o caminho que a gente começaria a conquistar realmente uma espiritualidade maior e esse contato também maior com o divino, né, com Deus. E ela traz isso de uma forma muito poética durante seus textos, né? E ela fala de uma conexão interna e de uma conexão externa, né? A conexão interna em nós mesmos. Ela diz da nossa predisposição, que a gente para aceitar Deus e conseguir ter um contato com Deus, a gente precisa de uma predisposição. Porque sem essa predisposição fica difícil que o ser humano vá em busca desse Deus, né? E ela fala disso no seu texto de forma a trazer, né, essa vontade do ser ir em busca de Deus. E essa vontade de buscar Deus nada mais é do que realmente a gente estudar, né? E ao mesmo tempo, em certo momento do texto, ela fala também daqueles que não se importam muito com o estudo, com nada, e simplesmente se relacionam de forma natural com Deus, né? Não tem racionalidade, simplesmente eles creem e se relacionam. Então, quer dizer, é um livro belíssimo, é um livro que traz para a gente essa vontade de pensar em Deus, de começar a enxergar nos pequenos detalhes no outro, né? Realmente ser aquele amor que, que é o que Jesus nos ensina, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, se esse é o caminho que Jesus ensinou, esse com certeza é o caminho que nos aproxima mais de Deus. E ela traz isso nas manifestações, né?
E outra coisa interessante que ela também traz no texto, que eu gostei muito, é a questão de que as partes que a gente consegue ver também ruim da humanidade não são a totalidade, não são a grande parte, mas ela culpa também a grande mídia por trazer esses males de forma tão constantemente, sem demonstrar o outro lado, de que o ser humano age com caridade, que o ser humano é altruísta, que o ser humano vai em busca do outro, que o ser humano ajuda o outro, que o ser humano ama o próximo, né? É, muitas vezes nós nos enganamos, e isso está criando uma onda de pessoas, assim, às vezes pessimista com o ser humano por causa dessas notícias que não são verdadeiras. E eu também, como espírita, também acredito muito nisso, né? Acredito que nós somos muito mais guardados por seres já de uma evolução maior que a nossa do que simplesmente nós estejamos aqui abandonados. Tanto que nós, na nossa concepção espírita, a gente tem que, todos nós recebemos um anjo guardião, aquele que tutela a nossa vida, a nossa caminhada durante essa encarnação. Ou seja, a totalidade da população aqui na Terra, nós temos pessoas cuidando de todos nós, de todos, né? Só que aí no mesmo texto, a Dora no final, ela traz uma coisa interessante, que é o contato mais ancestral que nós temos com Deus, que é o contato através da oração. E ela traz essa questão da oração nas diversas formas que elas existem e que o próprio final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo traz, né? Que é aquela oração verdadeira, que pode não ser expressa por palavras, pode ser expressa só pelo pensamento, que não ou pode ser expressa por palavras, e que ela traz que pode ser expressa por cultos religiosos ou espiritualistas, né? De todas as formas, mas que ela salienta que a mais verdadeira e a que Jesus colocou nisso é aquela que você nem muito pensa nela, e simplesmente você faz. Ou seja, a palavra amiga, o ato sincero, que ali está a verdadeira oração. E também ela traz, né, o que eu também gostei muito quando estava estudando Kant nessas questões, né, que caminha também para o quê? Ela traz a parte transcendental. Ela, que aí eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Deus está em nós, mas nós não somos Deus. Pensar isso seria narcisismo doentio, pois o impulso natural de adoração e reverência tem necessariamente de estar dirigido a alguém, que é além de nós mesmos. Por isso, uma das melhores maneiras de se experimentar Deus é através da oração, esse diálogo grande outro, que é a mais universal e mais antiga forma de culto à diversidade que conhecemos. Deparamos-nos com o ser que nos transcende completamente, cuja presença sentimos em nós, mas que está muito além da nossa. Eu acho isso muito bonito que ela trouxe, né? Porque realmente muitas vezes quando nós temos duas correntes filosóficas, né, a gente tende a querer adotar uma. E ela no seu texto eu senti que no final ela trabalhou com as duas correntes filosóficas, com a questão da imanência e com a questão da transcendentalidade de Deus, né, que não é um ser, não é algo que nós consigamos ainda imaginar, certo? E que nós estamos engateando ainda, imaginando o que é Deus. Eu gosto muito dessa ideia de que ainda a gente está imaginando o que é Deus. A gente está longe ainda dessa concepção de Deus. E foi muito rico esse estudo, foi muito rico os momentos que nós estamos passando no grupo, porque eu pude assistir assim que entre nós mesmos espíritas existem várias maneiras de enxergar a Deus, de estabelecer contato com Deus, né? E que é muito pessoal. Isso nos leva a um extremo respeito com os outros, com as outras religiões, com as outras espiritualidades, com as formas que elas se manifestam, né? Porque quando a gente consegue conceber que não existe alguém que ainda esteja já caminhando para dizer, não, Deus é isso, ou Deus é aquilo, de forma definitiva, né, quem somos nós para estar julgando, tá, as formas de expressões religiosas e espiritualistas que nós temos no nosso Brasil, né, principalmente,
que são grandes, maravilhosas, e principalmente toda aquela que leve ao amor ao próximo, ao respeito ao semelhante, ela está cumprindo o seu papel perante a humanidade e perante a evolução de cada um dos seres. Falei muito, né? Não, Davi, não falou muito, não. Mas ainda temos mais 1 minuto. Não atingimos 20 minutos ainda. Mas está muito bom, foi muito legal. Você enriquece bastante o debate, é uma pessoa estudiosa que gosta de se posicionar. E no grupo você ajuda bastante no debate. E as suas reflexões aqui têm sido bastante importantes. Nós estamos já avançando nos capítulos, temos um problema de gravação, que ficamos sem gravar, tivemos um problema com o Juvan, mas devemos gravar com ele amanhã. Mas, enfim, o debate tem sido, mesmo assim, bastante rico lá no grupo. Você tem ajudado bastante. Viu, Davi? Então, eu quero agradecer a você pelas reflexões que você traz e te pedir aí, se tiver alguma questão final para fechar, para a gente poder encerrar dentro dos 20 minutos planejados. Eu quero, nesse momento, só mais agradecer mesmo ao grupo, porque a participação de todos os amigos lá são muito importantes. As mais simples colocações lá trazem reflexões bastante grandes e que muitas vezes você não está pensando. Tem me ajudado muito a desconstruir algumas coisas sobre o movimento espírita, né, que nós estamos vivendo agora um momento complexo, que nós temos que tomar um grande cuidado para não partirmos para a mesma violência que nós estamos sendo recebidos enquanto espíritas de esquerda, né? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito delicado com os nossos amigos, para que eles possam compreender que nós estamos trazendo uma nova proposta de vislumbrar o espiritismo, de estudar o espiritismo, né? Aproveitando até Kant mesmo, né? Para que a gente tenha realmente uma maioridade, porque Kant fala isso, né? Que o espiritismo brasileiro vive uma minoridade, né? As pessoas não estudam, as pessoas não vão em busca, ou seja, elas são extremamente dependentes de quem lhes traz a doutrina. Então, o que acontece? Se você não vai buscar, você não vai internalizar aquele conhecimento e aquela crença de forma objetiva em você mesmo. Muitos acreditam naquilo que os expositores estão dizendo, do que eles estão falando, muitas vezes não entendendo metade do que nem Divaldo fala, né, numa palestra inteira, mas estão ali e não internalizam, quer dizer, não vão chegar a essa maioridade, não vão chegar a pensar por si próprio, como Kant diz, né? E esse pensar por si próprio é o que eu acho que o movimento de esquerda está querendo trazer, né? Dando a liberdade da gente se colocar, dando a liberdade de errar, né? Porque muitas vezes nós podemos estar errados, mas apontar para que outros também possam trazer colocações, argumentações necessárias para que realmente essa verdade que a doutrina espírita nos traz cresça, né, como ela deveria ter crescido, de forma a atingir o âmbito social que Kardec esperava. E no momento que ficou só no âmbito muito estritamente espiritualista e muito no âmbito religioso, tá, ele não alcançou as esferas que Kardec estava esperando que alcançasse. E eu espero que, com o movimento que está crescendo, né, que estou vendo vários grupos e vários companheiros aí, a gente consiga mostrar que existe também outras visões. E quem sabe um dia, né, que agora esse é meu sonho, a gente possa estar todos unidos mesmo, né, deixando nossas diferenças de lado e realmente mostrando uma doutrina mais como Kardec sonhou. Agradeço a vocês, uma boa noite. Muito bem. E até uma próxima oportunidade. Nós nos sentimos felizes, no entanto, de estarmos do lado certo da história. Né, Davi? E nós estamos do lado certo da história. Então, eu quero agradecer muito de novo ao Davi pela participação, pelas reflexões importantes que nos trouxe hoje, sempre nos traz no grupo de estudos. Agradecer a você que nos acompanhou até agora
e convidá-los para que no próximo programa vocês estejam também conosco. Um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Um abraço.